Fala aí, tudo bem? Aqui é o Guilherme Carlos da Fast Inglês e hoje o vídeo vai falar sobre os 5 maiores erros dos estudantes de inglês no Brasil. Então roda a vinheta aí. Beleza, então estamos de volta. Vamos falar hoje sobre os 5 maiores erros dos estudantes brasileiros, né? Estudantes de inglês aqui no Brasil. Mas antes de mais nada, tem que te lembrar que você deve se inscrever no nosso canal aqui da Fast Inglês, tá bom? Não esquece também de apertar aquele sininho que diz quando é que vai ter outro vídeo. E também de dar uma olhada no nosso Instagram, @fastinglês, tá bom? Aí esses são os recados, agora vamos direto pro assunto, tá bom? Primeiro erro que o brasileiro adora fazer, e eu me incluo nisso, tá? Porque antes de eu estudar inglês eu falava errado também, então é o que acontece. É a palavra que significa interior, sertanejo, país, que é a palavra country. Sim, você ouviu certo, country, que o pessoal adora falar country. Existe até um estabelecimento comercial aqui em São Paulo, que é uma casa de shows que chama Villa Country. Não estamos pagando propaganda, mas não tem problema. E o pessoal fala Villa Country. Então, você falar country em português, quando você está conversando em português, não tem problema algum. O problema reside quando você estiver falando com um estrangeiro, quando você estiver falando inglês de verdade. Não pode falar country, é country. Country. Existem outros erros que a gente comete, principalmente por conta do nosso idioma ser um pouco mais travado do que o inglês. Por exemplo, na hora de falar cachorro quente em inglês, a pessoa fala hot dog, mas o correto é hot dog. Tem até aquele personagem, o Félix, né, que era o Matheus Solano que interpretava, e ele falava tudo bonito, hot dog. Só que ele falava meio carregado, uma vez que ele estava falando em português. Então, na hora que dava em português, ele falava hot dog. Até parece meio arrogante ou presunçoso dizer da forma correta. Mas ele falava certo, tá? Então, ninguém pode tirar isso dele. O segundo erro aqui é o verbo ter, que em inglês é to have, tá bom? E existem várias frases, pode usar o have, né? Então, eu tenho um carro, I have a car, né? Então, o verbo have, ele significa ter, mas com a ideia de posse. O problema é que em português a gente tem uma outra forma de usar o verbo ter, que é quando a gente quer usar a ideia de existir, de haver. Quando você fala assim, tem um cara muito legal no meu escritório. Você não pode usar o verbo have, e a gente usa bastante, fala have a very nice guy in my office. Tá erradaço dizer isso. Você tem que usar o verbo there to be, tá? E aí no singular ele vai ser there is e no plural there are. Então quer falar que tem um cara legal no meu escritório, você fala assim, there is a very nice guy in my office. Beleza? There is. E o pessoal gosta de falar o have nessa hora, mas não pode. Ou tem 2 barras de chocolate na mesa. There are 2 chocolate bars on the table. Beleza? Então, assim, não use o have nessa hora e é um erro super comum, tá bom? O terceiro erro é o verbo pretender. A gente adora falar pretender em português, principalmente quando quer falar mais rebuscado. Você pretende fazer, né? O que você pretende? Ou tem, por exemplo, uma frase, se você pretende estudar na faculdade, você deve estudar muito para passar na prova, né? Algo assim. Ou se você pretende ir para a faculdade, você deve estudar. Aí o pessoal fala assim, erradamente. If you pretend to go to college, you must study. Né? Só que tá errado isso. Por 2 motivos. Número 1, o verbo pretender em inglês é to intend. Intend, tá? E vem da ideia de intention. Você ter a intenção de fazer algo, tá bom? Então, o certo seria if you intend to go to the college, you must study. Se você pretende ir à faculdade, você deve estudar, tá? E o segundo motivo é que o verbo to pretend existe em inglês, só que ele não significa pretender. Ele significa fingir, então não tem nada a ver, um falso cognato enorme, beleza? Ok, vamos para o quarto erro, e esse é um dos meus favoritos, tá? Favoritos porque é o som do TH, beleza? Então, ó, é o TH. E é tão importante saber o som do TH, porque se você não fala o som do TH certo, as pessoas podem entender outras coisas, tá? Às vezes você quer dizer uma coisa e está falando outra, e não sabe por causa do som do TH. Para desmistificar, o TH ele tem um som que não existe em português, então é natural que a gente tente fugir por um som que a gente conhece.
Então o pessoal gosta de usar o TH com som de T, com som de F e com som de D, tá? Exemplos, som de T, na hora de falar obrigado, de vez de falar thank you, errado. Som de F, na hora de falar I think, eu penso, que é falar I think com F, errado. E o som de D, na hora de falar o THE, né, tipo, o fim, de vez de falar the end, fala the end, e também tá errado. O som do TH sempre é feito com a língua entre os dentes, tá? E ele imita o som de S e às vezes o som de Z. Então, o som de S, por exemplo, é no caso do obrigado. Thank you é um som de S com a língua entre os dentes. Então, de vez de falar thank you, né, que é um S mesmo, você fala thank you, ok? Então, eu até mandar aqui uma frase aqui, ó. Você quer falar assim, eu vou agradecê-la. Aí você quer falar assim, I'm going to thank her. Né? I'm going to thank her. Se você fizer o som errado, você vai dizer assim, I'm going to thank her. Só que o thank, sem o H, né, na palavra, vai virar eu vou afundá-la, porque o verbo thank é afundar. Então, cuidado com o que você fala. Outro exemplo é o passado do verbo to think, que é pensar, é thought, beleza? Só que se você fizer o som de F, vai ficar fought. E fought é o passado do verbo fight, que é lutar. Então imagina, você quer falar que pensou em alguém e você está dizendo na verdade que você lutou com alguém. Então cuidado com isso aí, tá bom? E às vezes o TH tem som de Z, no caso da palavra the, né? O THE, então é um Z, diz falar z, você vai falar the, beleza? E a última coisa é a questão das preposições, tá? Preposição é super pentelha, até em português, então, mas em inglês o pessoal erra bastante isso. Mas porque quer imitar o português. Por exemplo, quer falar depender de. Existe o verbo depender em inglês é to depend. Aí o cara quer falar assim, ó. Ele depende dos pais. Aí ele fala, he depends of his parents. E tá errado, tá? É depend on. A preposição certa é on e não off, imitando o português. E o outro exemplo clássico é o verbo pensar, né? Eu pensei em você. O cara que fala, I think in you. Tá errado. É I think of you. Beleza? Então, esses foram os 5 maiores erros dos brasileiros estudantes de inglês. Então, ó, é o country, o verbo ter, né? O pretend, na verdade, né, o pretender é errado. O som do TH e as preposições. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha aí, dá um like, curta o vídeo, marque quem você acha que deveria assistir esse vídeo. E é isso. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. Até mais!